Bom dia! Bom dia, primeiro ano, caros alunos. Então, vamos iniciar a nossa aula hoje falando sobre literatura. O que é literatura? Temos aí conceitos, como ler literatura, vamos ver também os gêneros literários. Enfim, eu espero que vocês apreciem e principalmente que leiam. Tem uma tarefinha também, tá? Então, anotem aí o e-mail da Pro, porque vocês vão enviar as respostas pelo e-mail, beleza? Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela. Vamos dar início à nossa aula. Anotem meu e-mail, tá? Não esqueçam. Eu preciso dessas respostas da página 2 para que a gente inicie de uma forma interessante aí o nosso estudo de literatura. Preciso saber se vocês estão lendo, gostam de ler, o que estão lendo, e principalmente incentivá-los, tá? Então vamos lá. Literatura. Nós vimos a princípio, a formação da língua, e quando existe uma produção literária, então, literatura. Por que não está indo aqui minha tela? Só um minutinho. Aqui tem um vídeo, que ele não é comprido, ele é curtinho. É uma interpretação do poema que abre a unidade de Carlos Drummond de Andrade. Vamos ouvir? Dá-me, senhor, assistência técnica para eu falar aos namorados do Brasil. Será que namorado escuta alguém? Adianta falar a namorados? E será que tem coisas a dizer-lhes que eles não saibam? Eles que transformam a sabedoria universal em divino esquecimento? Adianta-lhes, senhor, saber alguma coisa quando perdem os olhos para toda a paisagem, perdem os ouvidos para toda a melodia e só veem, só escutam melodia e paisagem de sua própria fabricação? Cegos, surdos, mudos, são os namorados, enquanto namorados. Antes, depois, são gente como a gente, no pedestre dia a dia. Mas quem foi namorado sabe que outra vez voltará a sublime validez, que é signo de perfeição interior. Namorado é o ser fora do tempo, fora de obrigação e CPF, ISS, IFP, ASEP e INPS. Os códigos desarmados retrocedem de sua porta. As multas envergonham-se de alvejá-lo. As guerras, os tratados internacionais encolhem o rabo diante dele em volta duro. O tempo, afiando-se em causa sua foice, espera que o namorado desnamore para si. Mas nascem todo dia namorados novos, renovados, inovantes, e ninguém ganha perde esta batalha. Pois namorar é destino dos humanos, destino que regula nossa dor, nossa doação, nosso inferno gozoso. E quem vive, atenção, cumpre a sua obrigação de namorar sob pena de ter apenas na aparência, de ser o seu cadáver itinerante, de não ser, de estar por não estar. O problema, senhor, como aprender, como exercer a arte de namorar, que audiovisual é um ensino que vai além de tudo.
curiosidade. Quem não ensina, quem ensina não sabe. O namorado surpreende sem sentir que aprendeu por obra e graça de sua namorada. A mulher, antes e depois da Bíblia, é, pois, enciclopédia natural, ciência infusa, inconsciente, infensa a testes, fulgurante um simples manifestar-se, chegado o momento. Há que aprender com as mulheres as finezas finíssimas do namoro. O homem nasce ignorante, vive ignorante, às vezes morre 3 vezes ignorante de seu coração e da maneira de usá-lo. Só a mulher, como explicar, entende certas coisas que não são para entender, são para aspirar como essência, ou bem assim. Elas aspiram o segredo do mundo. Há homens que se cansam depressa de namorar, outros que são infiéis à namorada. Pobre de quem não aprendeu direito. Ai de quem nunca estará maduro para aprender. Triste de quem não merecia, não merece namorar. Eis aí, então, uma interpretação do ator Paulo Altran, já falecido, que faz a leitura, a interpretação, na verdade, do poema de Carlos Drummond de Andrade, sobre os namorados. Então, este é um poema, tá? Poesia é um dos gêneros que nós vamos ver, vamos estudar ao longo do capítulo, ao longo do ano, na verdade. Então, vamos lá. Literatura. O que é literatura? E aí, na sequência, na página 2, está aí a tarefa para que vocês respondam e, por favor, enviem no e-mail, tá? Eu estou reforçando porque, de fato, nós estamos distantes, eu não os conheço, e nós vamos estudar juntos. Então, eu preciso saber o que vocês estão lendo, o que vocês gostam de ler. Respondam aí, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Aí, o recadinho, responder e enviar por e-mail questões 1 e 2. Anotaram? Literatura, conceito e funções. Então, a palavra literatura é composta do vocábulo litera, que quer dizer letra. Tá? Língua é o idioma expresso de forma oral ou escrita. Então, no início em todas os idiomas, em todas as culturas, nós observamos uma produção literária, que inicia-se sempre de forma oral. Então, lá em Portugal, quando nós vimos aquele evento, aquele marco na história e na cultura e na sociedade, quando os menestréis, os trovadores se juntavam lá naquele marco em Compostela, eles contavam histórias, cantavam. Ali iniciava-se, então, uma demonstração artística. E só depois é que isso foi registrado e chegou até nós. Então, ela começa de forma... São histórias contadas, são canções, e aí chega até nós como registro. E hoje nós temos o registro. A literatura, como entendemos, pode ser um conjunto de obras escritas, ou mais especificamente a composições de obras de arte em que a palavra é a matéria-prima. Então, hoje, como todos escrevem e leem, ela é registrada, então é mais fácil. E aí nós dizemos que é a arte da palavra. Mas o que é arte?
né? Então, aqui tem também o Drummond, ele faz uma poesia falando de como é que se compõe a procura da poesia de Carlos Drummond de Andrade, o maior poeta brasileiro do século XX, faz uma investigação sensível sobre o ofício de ser escritor, sobre a lida diária com as palavras em busca da materialização da poesia. A literatura é uma manifestação artística que usa a palavra como matéria-prima, extraindo dela seus múltiplos significados ou usando-a como um instrumento para falar da realidade. E aí nós vamos ver outros conceitos, mas essencialmente é isso. É a arte da palavra. Então vamos entender um pouquinho mais observando esta peça aqui. Porque não é tudo que se escreve que é literatura. O que é arte, então? A arte, observem essa figura. Isso aqui, esse objeto, é um saleiro. Um saleiro, né? Um recipiente para colocar sal. Mas observem o trabalho em que foi feito. Isso aqui é uma peça, uma obra de arte, tá? Foi feita pelo famoso Ourives, da Renascença. E aí, por que ele não fez alguma coisa mais simples, alguma coisa mais funcional, alguma coisa mais prática? Observe. Existe aqui um trabalho de elaboração. Ele idealizou o saleiro não apenas para colocar o sal, mas olha só, ele fez uma pesquisa, estudou. Vocês vão ter oportunidade de observar na literatura e na história que na Renascença os artistas eles se retomam todos aqueles valores da cultura greco-romana. Então aqui ele usa duas figuras mitológicas, Ceres e Netuno, representando a terra e a água. E aí eles estão numa posição, eles estão se comunicando, digamos assim, né? As pernas estão entrecruzadas, simbolizando a combinação dos elementos, a água e a terra, e a produção do sal. Então, isto é arte, esta elaboração. E na literatura, nós teremos exatamente isso, essa elaboração, esse cuidado, esse zelo em trabalhar com a palavra, com as ideias, de uma forma que não exatamente vai representar, mas o escritor fará uma leitura da realidade e vai nos trazer isso sempre de uma forma que vai nos encantar, vai trazer beleza, mesmo com temas, muitas vezes, não muito bonitos, mas, mesmo assim, existe algo muito belo. Literatura e sociedade. Todo tipo de arte, literatura, como todo tipo de arte, a literatura está vinculada à sociedade em que ela se origina. Os escritores, eles não pensam fora do mundo em que vivem, eles não vivem à parte, eles estão observando tudo que se passa. E retomando aí o poema de Drummond, quando ele fala dos namorados, ele fala do encantamento que é o namoro, desse período que é tão bonito, em que os envolvidos, né, estão com borboletinhas no estômago, como se costuma dizer, e parecem que vivem à parte no mundo.
que eles só se tornam pessoas reais quando não pensam, quando precisam declarar imposto de renda, pagar as contas. Então, olha só, Drummond, que é um poeta moderno, ele vai introduzir, vai falar dessa realidade, vai falar dessa relação das pessoas que, enamoradas, estão vivendo um encantamento, um conto de fadas, mas que precisam crescer e assumir as responsabilidades. Então, olha só, ele fala de elementos reais, fala de sensibilidade, fala de encantamento, e tudo isso de uma forma poética. Então, o escritor, ele observa a realidade, não são indiferentes à realidade, mas estabelecem essa relação, que é dinâmica. Ele vai escrever coisas que vivemos, que sentimos, e permitindo também que, ao ler, quando lemos como leitores, vamos interagir e completar o sentido do que está escrito, desse texto, do romance, da história, da poesia, certo? A literatura também, ela tem uma função, digamos assim, de transformação social. Por quê? Porque ela vai falar das mazelas sociais, ela vai funcionar como uma denúncia social, nós vamos observar isso logo em seguida, os trovadores, nossa literatura, vamos ver, já no início, mesmo na sátira, em peças cômicas, há ali um cunho de denúncias, de falando alguma coisa para que as pessoas acordem para a realidade. Então, sim, tem essa função social. A literatura proporciona prazer, porque queremos gostar daquilo que estamos lendo, e também reflexão. E o estudo da literatura, sem dúvida, amplia as nossas habilidades de leitura. E, em relação a isso, eu quero ler um pequeno trecho aqui que fala sobre a leitura. Tá? Ler literatura é uma atividade altamente intelectual, mas também envolve afeto e instinto em graus elevados. Já está mais do que provado que ler nos possibilita, do ponto de vista científico, mais conexões. Mas, ao ler também, nós desenvolvemos a nossa imaginação, e vamos fazer mais conexões, e isso, a leitura facilita a aquisição da leitura. É muito dinâmico isso, certo? Então, assim, conceitos existem, as funções da literatura. Agora, o mais importante disso é adquirir e compreender realmente lendo, compreender esses conceitos, adquirir esse conhecimento lendo, tá? Nós vamos ver ainda o estudo cronológico em paralelo com a história. Estudar literatura é também viajar pela história, porque os autores eles vão estar sempre, os escritores sempre inseridos dentro de um contexto histórico, social, econômico, e isso com certeza reflete nas obras. E muitas informações nós vamos obter por meio da literatura, histórias que vão retratar uma sociedade de um determinado período, os costumes, a, a maneira como se falava na época. Então, sim, eles terão todos esses registros, certo?
Os gêneros literários. Então, para compreender nós temos os gêneros. O gênero, do aspecto formal, nós temos a prosa e o verso. Então, textos lineares, narrativos, e a poesia, que muitas vezes é composta de versos. Não necessariamente com rimas e métricas, como inicialmente era composta, mas ainda versos. A exemplo do poema do Drummond, que está aí na apostila de vocês. Ele tem uma estrutura de poesia, mas não é uma estrutura rígida, tá? Quanto aos conteúdos, nós temos o que vai ser tratado. Então, nós temos o gênero lírico, que é a ode e o hino. Lembrando que toda essa produção, esses nomes, inclusive, começaram já na Grécia, tá? Os gregos já compunham odes, foram eles que inventaram a tragédia, o teatro, isso vem de muito tempo. Então, a ode e o hino, que essencialmente são cantos, e a ode, que é uma poesia entusiástica, vai falar de coisas, acontecimentos de forma a exaltar, então, para dar ânimo às pessoas. O hino é a poesia ou canto que glorifica a pátria e dá louvores. Lembrando que, inicialmente, essa poesia era cantada. A elegia, que é a poesia, que é um canto, mas de tom triste. O edílio e a écloga, que são poesias pastoris. A madrigal, que são galanteios, é uma poesia mais terna. E esse nome muito estranho aí, heptalâmio, que é uma poesia para homenagear as núpcias, os noivos, né? Alguém que se casa. A sátira, que é a poesia que expõe alguém ao ridículo. O soneto, que é uma composição poética do século XIII. E em relação ao soneto, na página 7, acompanhem aí, nós vamos depois estudar com mais profundidade, mas o soneto ele tem uma estrutura que é fixa, tá? Ele é composto por 14 versos, distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. Então, duas estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Apresenta sempre uma métrica, mas usualmente os versos são decassílabos e versos alexandrinos e uma rima. Soneto significa pequeno som e teria sido usado pela primeira vez por Jacopo Lentini, da escola siciliana no século XIII, tendo sido mais tarde difundido por Petrarca no século XVII. Então, o soneto ele vai ser retomado e é uma composição que até hoje nós temos. Nós temos soneto da Separação de Vinícius de Moraes. Oportunamente vou ler para vocês. Do gênero dramático, nós temos o drama, que é a ação, uma característica é a ação, então nós vamos ter ali elementos, e é um texto para ser encenado, então, como teatro. Além da linguagem verbal, nós vamos encontrar também a linguagem não verbal. Então, além do poema aqui, que pode ser poesia, em forma de poesia, ou um texto narrando alguma coisa, mas além desse texto falado,
Os atores aqui, eles vão ter expressões, gestos, um cenário. Então, é o que caracteriza a linguagem não verbal, como auxiliadores na compreensão do drama. É o teatro. Tragédia, que é a palavra trágico vem desse gênero, é alguma coisa ruim, alguma coisa que vai causar comoção, e os elementos são de compaixão e terror. Comédia, que é um fato inspirado na vida e sentimento comum, de riso, ou de riso fácil, crítica aos de costumes. Na comédia, as pessoas, o autor ele vai falar de um evento qualquer do cotidiano das pessoas, mas tem esse tom, né, de chamar a atenção, de fazer rir, mas fazer também as pessoas se tocarem, se aquilo ali está certo, foi ridículo, enfim, só observando depois os textos para compreender melhor. Tragicomédia, que é o trágico e o cômico. Vai trabalhar o real e o imaginário. Então, vamos ter aí elementos mágicos que nós falamos. Mistérios e milagres, que é a representação de trechos bíblicos. Então, fazendo menção na Bíblia aos milagres. Lembrando que durante toda a Idade Média, como nós vive-se ali o teocentrismo, toda a produção artística é voltada para Deus. Então, as produções também serão, o teatro vai falar de temas bíblicos, a poesia vai ser uma poesia voltada para esse tema. Nós temos a farsa também, caráter ridículo e caricato, e essa expressão ridendo castigaste mores, que é rindo castigam seus costumes, é um fenômeno que se observa quando as pessoas vão assistir comediantes, alguma coisa engraçada que ele fala, nós rimos. Mas por que nós rimos? Porque nós nos enxergamos naquela situação e percebemos o quão ridículos, o que fazemos determinadas coisas. Então, a farsa, ela tem essa função, digamos assim. Alto, são vinculados aos mistérios e às moralidades. Os temas sempre serão religiosos ou profanos. Serão chamados profanos quando não tratados de tema religioso. E aí nós vamos ver com Gil Vicente, em sequência. Gênero narrativo. Então, nós temos que é um texto narrativo, linear, que são as histórias, os romances. Nós vamos ter a variante épica e a prosa. Um romance, que é uma narração de um fato imaginário, mas verossímil, que representa quaisquer aspectos da vida familiar e social do homem. Então, por mais inventivo que seja a história, né, por mais mirabolante que seja, na composição, o autor tem que nos convencer de que aquilo é plausível,
né? É verossímil, ele se aproxima do que é real, do que é verdadeiro. Nós temos romances de cavalaria, de costumes, e romance policial, romance psicológico, romance histórico. Nós temos muitos autores na literatura brasileira que adotam esse gênero, né? Cria-se uma história e os personagens são todos fictícios, mas o cenário, panos de fundo, é um fato passado na história daquele momento. A novela, que é um conflito da vida humana, uma trama, então vai se falar de um assunto, e daí nós temos as novelas, é um gênero bastante conhecido mesmo para quem não assiste, mas é em torno de um conflito, de um problema, e dali vão surgir vários personagens que são antagonistas, ao protagonista, e vai ter toda uma trama e no final acaba tudo bem. O conto, que é uma narração mais curta, mais breve, mais densa. Então, nós vamos ter a oportunidade de ver com Lígia Fagundes Telles, os contos dela são impossível não começar a ler e terminar, porque ele prende a sua atenção. Então, isso chamamos de narração densa, alguma coisa assim que nos envolve, nos prende, desperta a nossa curiosidade para saber o que vai acontecer. A fábula, que é narrativa e verossímil, e tem um caráter didático, porque a fábula ela é caracterizada pelos personagens, são todos animais, mas são personificados, ou seja, adquirem as características humanas de caráter. E ali na fábula, o autor ele vai fazer uma crítica, ele vai falar de comportamentos que não estão certos. A fábula, originalmente, foi criada para os adultos e não para as crianças. Então, na fábula que era apresentada às cortes, muitas vezes o autor ele estava chamando a atenção do rei, da corte, por determinados comportamentos. As pessoas achavam, ai, que lindo, até riam. E poucos assim é que se davam conta na época, ué, mas isso aí está acontecendo aqui na nossa corte, no nosso reino, na nossa cidade. Então, ela tem esse caráter, tem uma lição de moral. A parábola é uma narrativa, também tem um ensinamento, só que se passa com pessoas. Então, situações em que as pessoas foi bastante usado, Jesus usou muitas parábolas para ensinar, é uma forma didática, uma forma simples de fazer ali um paralelo com algum problema que as pessoas estejam passando. A parábola, então, vai nos dizer a mesma coisa, só que de uma outra forma, certo? E aí tem como sugestão para que vocês leiam, e se estivéssemos em sala, com certeza faríamos uma encenação. Eu adoro trabalhar com teatro, uma parte do meu trabalho em sala é sempre voltado para a encenação, para o teatro. Gosto de envolver os alunos com esse gênero, porque realmente é mais estimulante. Mas nós temos aí como, para ilustrar, o Alto da Compadecida, que já foi feito filme, é uma coisa divertidíssima, realmente é um dos clássicos, e está ali nessa obra do Alto da Compadecida, há claramente uma denúncia, há claramente uma crítica a todas as instituições ali. Então, a igreja, representada pelo padre, a,
ao coronel, representado pela liderança política, enfim, mas é divertido. E as pessoas, obra inclusive que foi censurada, certo? Só depois da ditadura que foi possível fazer o filme e trazer ao nosso conhecimento. Então, leiam, tá? Divirtam-se, aqui é só um pedacinho, se tiverem oportunidade, vejam o filme também. E a nossa aula acabou. Não esqueçam de responder as perguntinhas e mandar para mim, ok? Obrigada. Um bom dia para vocês. Tchau, tchau.